Ok, então, esta é a segunda aula da cadeira de Lógica Computacional, aula teórica, e nesta aula, como vamos ver aqui nos slides, deixa-me cá por aqui, os slides, ok, deixa-me cá por aqui isto, configurar. Ok, por isso, como vamos ver nesta aula, vamos falar um pouco sobre argumentação, continuar aquilo que tínhamos visto na última aula, por isso, o que é que são argumentos válidos, e não só argumentos válidos, mas argumentos sólidos. E depois vamos ver como é que num sistema formal, como é que nós fazemos demonstrações, por isso verificamos se a argumentação é correta através de métodos de demonstração. Essas demonstrações são feitas numa linguagem e, por conseguinte, são fundamentalmente viradas para a forma dos argumentos e não propriamente para o seu conteúdo. E vamos ver que a maneira de fazer essas demonstrações formais é através de regras de inferência, vamos usar regras de inferência, e em particular vamos ver a regra de inferência de igualdade hoje. Depois vamos ver como é que nós podemos demonstrar, demonstrações servem para provar que uma conclusão não é uma conclusão válida, por isso não deriva das premissas, mas às vezes queremos verificar exatamente o contrário, queremos verificar que uma frase não é uma consequência lógica, e para isso nós não temos métodos formais para provar que as coisas não são consequências lógicas, e por conseguinte vamos ver como é que trabalhamos nessa situação. Ok, por isso já vimos que um argumento é uma sequência de frases nas quais, enfim, nós não sei se chegámos a ver isso formalmente, mas basicamente temos uma sequência de frases das quais a última, ou seja, uma delas, que é a conclusão, é justificada pelas outras. A frase que é justificada é a conclusão, as frases que a justificam são as premissas. Ok? Normalmente a conclusão é a última frase, e por conseguinte nós apresentamos as premissas, por exemplo, todas as aves voam, o pingu é uma ave, e por conseguinte o pingu voa. Em que as premissas neste caso estão bem identificadas, são a primeira e a segunda frase, e a terceira é a conclusão. Por isso, na conclusão, normalmente começamos a frase por logo, ou por tanto, ou uma palavra desse tipo. Por vezes, o que nós fazemos é o contrário. Dizemos primeiro qual é a conclusão, por exemplo, o Batman não voa, e justificamos, a seguir apresentamos a justificação. Porquê? Porque, de facto, o Batman é um morcego, e os morcegos são mamíferos, e os mamíferos não voam. Ok? Bom, esta frase, estamos de acordo, que se os mamíferos não voassem, e os morcegos são mamíferos, então os morcegos não voam. O Batman é um morcego, de onde o Batman não voa. Ok? Por isso, formalmente, este argumento é válido, ok? Embora, se calhar, vocês estão a olhar para isto, é um disparate completo, mas seja como for, do ponto de vista formal, temos aqui um argumento que é válido. Aliás, como este primeiro, todas as aves voam, o pingu é uma ave, por isso, se vocês acreditarem que todas as aves voam, e se o pingu for uma ave, o pingu voa, ok? Mesmo que o pingu seja um pinguim, nós sabemos que os pinguins não voam, mas basicamente o que nós estamos à procura é de argumentos formais ou de demonstrações formais e não propriamente o seu conteúdo. Eu não quero saber o que é o pingu, nem quero saber o que é uma ave. Sei que todas as aves voam, por isso todos os indivíduos que sejam ave voam, por isso qualquer que seja um indivíduo, como o caso do pingu, que seja uma ave, ele terá de voar. Por isso isto é um argumento válido. Okay? O argumento, por conseguinte, é válido se a conclusão for verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. Ou, se quiserem, sempre que eu acreditar nas premissas, eu tenho que acreditar na conclusão. Okay? E, por conseguinte, a conclusão diz-se neste caso que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Por exemplo, mais uns exemplos, todos os cães voam, o Snoopy é um cão, logo o Snoopy voa. Ok? Bom, reparem que este argumento, do ponto de vista, se vocês acreditarem que todos os cães voam e que o Snoopy é um cão, vocês têm que acreditar que o Snoopy voa. A questão que se pode colocar é será que vocês acreditam, digamos, neste conjunto de frases? Bom, vamos ver um outro exemplo. Nenhuma ave voa. Piu-piu é uma ave. Logo o piu-piu voa. Okay? Mais uma vez, se nenhuma ave voar e o piu-piu é uma ave,
o piu-piu não pode voar, ok? Samuel, diga. Eu acho que daí esta filosofia em que, independentemente se as premissas estão corretas ou não, se a conclusão está de acordo com as premissas, então o argumento é logicamente correto. É válido, é uma Sim, consequência lógica. mas logicamente correto, não necessariamente correto, porque as premissas podem estar em causa, Não, não é não, logicamente correto. o que nós vamos usar é as premissas serão verdadeiras ou falsas, ok? A conclusão é uma consequência lógica das premissas, ok? E agora a questão de ser da verdade, normalmente nunca podemos garantir completamente que as coisas sejam verdades, mas pensem o seguinte: se eu acreditar que as premissas são verdadeiras, eu tenho que acreditar que a conclusão é verdadeira também, ok? É um pouco assim que temos que pensar. Por exemplo, neste caso, claramente, acho que ninguém acredita que os cães todos voem, não é? Provavelmente nenhum voa. Okay? E por isso eu não acredito nesta premissa. Ou então, de uma forma mais forte, eu digo que esta premissa é falsa. Okay? Bom, se a premissa for falsa, eu já não posso dizer nada sobre a verdade ou falsidade da conclusão. Okay? Por exemplo, neste caso é ao contrário. Nenhuma ave voa, o piu-piu é uma ave. O que eu podia tirar daqui é que o piu-piu não voava. Okay? E na realidade o piu-piu voa. E por isso cá está uma situação em que a conclusão é verdadeira, enfim, para a maior parte das pessoas, imagino que a conclusão é verdadeira, mesmo que a conclusão não seja uma consequência das premissas. Okay? Porquê? Porque uma das premissas é falsa. James, O piu-piu é uma ave, não seria uma premissa também? as duas premissas são estas, a 1 e a 2. Nenhuma ave voa e o piu-piu é uma ave. Por isso, com estas duas premissas, vocês têm que concluir que o piu-piu não voa. Tomás? O, então, dizendo que um argumento é válido, não quer dizer que as premissas vão ser sempre verdadeiras, Não. quer apenas dizer que Se as em alguns premissas... casos elas são. Não. O argumento é válido sempre que as premissas, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. Ok? Se as premissas não forem verdadeiras, a conclusão pode ser o que for. Ok? Se as premissas forem falsas, a conclusão se as premissas forem se as premissas forem falsas, ok? A conclusão pode ser o que for. Pode ser verdadeira ou falsa, porque não depende, digamos, da desculpa, vamos distinguir os dois casos. Se as premissas forem falsas, ok? A conclusão pode não ser uma consequência lógica, como é o caso, e ser verdadeira. De acordo? No caso das premissas, ok? No caso das premissas serem falsas, se o argumento for válido, ok? Então a conclusão pode ser verdadeira ou falsa. Normalmente será falsa. Se uma das premissas for falsa. Ok? Se uma das premissas for falsa, eu não posso concluir nada. Porque a única coisa que eu posso concluir é se as premissas forem verdadeiras, a conclusão terá que ser verdadeira. Ok? Bom, muitas vezes nós não ficamos satisfeitos com isso, exatamente pelas dúvidas que vocês colocam. E interessa mais vezes falar em argumentos que sejam sólidos, ok? Por isso, aqueles em que me dão garantias que a conclusão é verdadeira. Isso, por conseguinte, a validade de um argumento por si só não garante a verdade da conclusão. Porquê? Porque as premissas podem ser falsas. Por isso, o que me interessa em alguns casos é que tratar em argumentos sólidos, em que são argumentos que são válidos, mas que as premissas eu considero verdadeiras. Okay? Por exemplo, esta situação, quem compra algo tem de pagar. Vou comprar este carro, logo vou ter de o pagar. Okay? Por isso, esta conclusão é verdadeira. Desculpa, esta conclusão este argumento é válido e a conclusão segue das premissas. Agora, se vocês não acreditarem que vão comprar um carro, se vocês acham que não vão comprar, obviamente também não vão ter de o pagar. Okay? Por isso, se vocês não acreditarem nas premissas, estão com um argumento que pode ser válido, mas que não diz nada sobre a conclusão. E por conseguinte, um argumento que é sólido
vamos chamar argumentos sólidos, aqueles em que não só são válidos, mas também em que as premissas são verdadeiras. Okay? Por exemplo, todas as aves respiram, piu-piu uma ave, logo o piu-piu respira. Tenho a certeza que esta frase é verdadeira. E reparem que o verdadeiro aqui depende, enfim, do contexto. As aves mortas, por exemplo, não respiram, mas as aves vivas, digamos, respiram. Piu-piu uma ave, logo o piu-piu tem que respirar. Okay? Por isso, a conclusão é uma conclusão válida, e como as premissas são verdadeiras, a conclusão, o argumento é sólido. Bom, como é que nós fazemos, como é que nós obtemos a verdade, validamos como é que nós conseguimos validar um argumento? Bom, normalmente o que nós temos é uma argumentação em que a conclusão normalmente não segue imediatamente das premissas, mas precisa de ter algumas conclusões intermédias. Okay? Por exemplo, este exemplo: se um animal não respira, ele morre. A respiração requer ar, assumindo-se a respiração por pulmões, não é? Não existe ar debaixo d'água. O Snoopy é um animal de onde vocês já podem aqui imaginar que o Snoopy dentro d'água morre, não é? Debaixo d'água vai morrer. Mas isto não é direto, o que nós podemos concluir isso da seguinte forma. Enfim, esta é uma frase aqui que está aqui para enganar, ok? Todos os cães ladram, enfim, isto não vai adiantar para o argumento, mas a partir das premissas 2 e 3, a respiração que requer ar e não há ar debaixo d'água, nós podemos concluir que não se pode respirar debaixo d'água. Okay? A partir de 1 e 4, por isso, se o animal não respira, morre, e o Snoopy é um animal, se o Snoopy não respirar, ele vai morrer. Okay? Juntando agora a 6 e a 7, nós conseguimos provar que se o Snoopy não respira, morre. E se está debaixo d'água, não pode respirar, então o Snoopy debaixo d'água tem que morrer. Okay? Bom, reparem que a conclusão aqui, por isso, um argumento, em geral, tem um conjunto de premissas, tem uma conclusão, e esta conclusão deriva, logicamente, das premissas, mas, como vocês podem verificar, normalmente numa demonstração existem frases intermédias ou conclusões intermédias que são necessárias para provar a conclusão final, e algumas das premissas podem não interessar para o argumento, podem não ser usadas na validação. Por exemplo, o facto do Snoopy ladrar ou não ladrar, ou os cães ladrarem ou não ladrarem, não tem nada a ver com morrerem debaixo d'água. Okay? E por isso, em geral, numa argumentação, vocês têm um conjunto de premissas, têm uma conclusão final e podem ter um conjunto de conclusões intermédias que são obtidas através das premissas ou das conclusões anteriores. Por exemplo, esta conclusão final é obtida diretamente das duas conclusões intermédias e não é diretamente de nenhuma das premissas. Ok? Bom, e é isso que e nem todas as premissas, como eu disse, são necessárias. Por exemplo, esta premissa 5, os cães ladrarem, não tem nada a ver com morrer debaixo d'água. Por conseguinte, esta é a forma, digamos, de um argumento, e nós agora temos que formalizar o que é uma demonstração, ok? Exatamente com as premissas e com a conclusão, ok? E por isso, uma demonstração formal ou dedução é apenas uma sequência de formas, como esta que, enfim, neste caso eram frases, mas é uma sequência de formas numa linguagem que seja utilizada, em que as formas correspondentes às premissas são identificadas como premissas e a conclusão é a última forma, ok? Todos os passos intermédios têm que ser justificados a partir de regras de inferência claras e geralmente num número limitado. Isto agora depende do sistema que nós estamos a tratar, mas as regras de inferência e a linguagem que é utilizada definem o tal sistema formal. Okay? Nós vamos usar dois sistemas formais aqui na cadeira. Um sistema de dedução natural que é próximo do nosso tipo, que usa regras que são próximas do nosso tipo de raciocínio. Um sistema de resolução que utiliza uma única regra, que é de resolução, que não é assim muito imediata do ponto de vista lógico, do ponto de vista, digamos, humano, mas é muito prática e é muito fácil de programar e por isso é usada em programação, em computação. Na prática, embora sejam sistemas diferentes, têm o mesmo poder, ou seja, conseguem validar os mesmos argumentos.
Por isso têm o mesmo poder de expressão, podem representar a mesma coisa e têm o mesmo poder de demonstração, ou seja, podem demonstrar as mesmas conclusões. Bom, como é que nós vamos apresentar formalmente uma demonstração? Bom, vamos pôr uma barra vertical e agora vamos colocar as premissas antes de uma barra horizontal, por isso tudo que está antes da barra horizontal serão as premissas, o que vier a seguir são as várias conclusões e a última será a conclusão final. Por exemplo, naquela linguagem que nós falámos do mundo do Tarski, eu posso dizer que A é um cubo, posso dizer que A é igual a B, ou seja, A e B são o mesmo objeto, e daqui posso concluir que B também é um cubo. Okay? Porque são o mesmo objeto, A é um cubo, B também é um cubo. Okay? Por isso, todas as formas devem, enfim, para facilitar a leitura, todas as formas são numeradas e, por conseguinte, à frente de cada fórmula que não seja premissa, eu tenho que justificar qual é a regra que eu estou a utilizar para concluir a fórmula que vem a seguir, que está a ser escrita. Okay? Já iremos ver aqui um exemplo de como é que fazemos isso. Por isso, a seguir a este, para nós escrevermos que B é um cubo, temos que definir qual é a regra de inferência que utilizamos, provavelmente aplicada às frases 1 e 2. Bom, quais são as regras de inferência? Bom, para ser genérico, o sistema não deve utilizar, digamos, informação sobre o conteúdo das frases, mas deve apenas aplicar a sua forma. E o sistema, propriamente dito, deve ser simples, deve ter um conjunto de regras que sejam simples e que se apliquem a um conjunto limitado de formas, senão a coisa começa a tornar-se complicada. Bom, além disso, as formas devem ser aplicáveis a qualquer fórmula, independentemente do significado das fórmulas. Vamos ver aqui um exemplo. Se vocês disserem que A é um cubo e B é um cubo, acho que estamos todos de acordo que A e B têm a mesma forma. E por isso, eu poderia ter um sistema em que pegava, digamos, nestas duas formas e obtinha esta. Mas, na realidade, isto é um sistema que não era muito genérico, porque eu estava a olhar para o conteúdo das fórmulas, não estava apenas a aplicar, a utilizar a forma das fórmulas, mas estava a olhar para o seu conteúdo. Ou seja, eu sei o que é um cubo e sei o que é dois objetos terem a mesma forma. Para vocês verificarem, se utilizar um sistema que seja formal, que utilize apenas as formas, nós temos que abstrair, digamos, o significado de cada uma das fórmulas e apenas verificar se fórmulas são consequência de outras. Como é que isso se vê, digamos, na prática? Bom, imaginem que vocês não sabem o que quer dizer cubo. Dizem simplesmente que o A tem uma propriedade C, vocês não sabem o que é. O B tem a mesma propriedade C. Será que vocês podiam concluir que o A e o B tinham a propriedade S? Okay? Bom, provavelmente não, de certeza que não, que é que tem a ver uma coisa com outra. Okay? E por conseguinte, sistemas que tentam analisar conteúdo das fórmulas, o significado das fórmulas para obter outras fórmulas, não vão ser considerados aqui. Okay? Por isso nós vamos utilizar apenas sistemas que olham para a forma das fórmulas e tentam descobrir outras fórmulas a partir de regras de inferência. Vamos ver aqui, há um predicado em particular, por isso nós aqui estamos a trabalhar com predicados cubo, por isso cubo, same shape, etc. Mas há um predicado em particular que existe em todos os sistemas, que é o predicado de igualdade. O que é que nos diz o predicado de igualdade? Diz-nos que dois objetos são iguais, por isso dois nomes são iguais se denotam o mesmo objeto. E por conseguinte, nós podemos aplicar aqui duas formas muito simples, que é o seguinte: um objeto A é igual a si próprio. Isso é a chamada introdução da igualdade. A eliminação da igualdade é que tudo o que eu disser de um objeto, se esse objeto for igual a outro, esse outro também deve ter essa mesma propriedade. Ok? Formalmente, como é que nós podemos apresentar estas fórmulas? Okay? Naquele sistema formal. Imaginem que eu tenho, o que é que quer dizer um objeto é igual a si próprio? Quer dizer que em qualquer altura do campeonato, em qualquer altura de uma demonstração, eu posso dizer que A é igual a A ou B é igual a B, por isso posso pôr um objeto igual a si próprio.
Não parece adiantar muito, mas posso dizer isso e justificar esta fórmula através da introdução da igualdade. Ok? Eliminação da igualdade. Imaginem que vocês têm uma fórmula qualquer complicada que menciona A. A seguir sabem que o A é igual a B. Bom, se essa fórmula é aplicável a A e se o A é igual a B, vocês podem justificar que essa fórmula, trocando o A pelo B, continua a ser verdadeira. E a justificação para fazer isto é a chamada eliminação da igualdade, em que vocês dizem, se eu eliminar esta igualdade nesta fórmula, obtenho uma fórmula em que os A's são trocados pelo B, e isso é correto. Okay? Porque eu sei que os objetos A e B são o mesmo, por isso tudo o que eu diga sobre o A, também posso dizer sobre o B. E por isso, em qualquer sistema formal, em particular nestes, no sistema de dedução natural que iremos ver, eu posso usar estas duas regras, de introdução da igualdade e da eliminação da igualdade. Obviamente há aqui limitações, há alguns cuidados a ter, por isso esta fórmula só pode aparecer depois destas duas. Estas duas podem aparecer em qualquer ordem, ok? E basicamente é isso. Bom, podemos fazer aqui, agora já podemos fazer aqui algumas inferências básicas, ok? Se A e B são o mesmo objeto, e se A é um cubo, B também o é, ok? Por isso nós podemos dizer que se A é um cubo, e se o A é igual a B, então B também é um cubo. E reparem que, digamos, a justificação desta fórmula é a eliminação desta igualdade nesta fórmula. Eu não vou aqui ser, em rigor, devia dizer primeiro qual era a fórmula da igualdade e depois onde é que ela se aplicava, por isso podia ser a eliminação de 2 e 1, mas eu não vou ser aqui rigoroso e vou permitir que eles sejam escritos normalmente pela ordem lexicográfica, ok? Escrevo sempre primeiro a primeira fórmula. Reparem que esta igualdade, aqui esta fórmula, aqui já podiam fazer a mesma coisa. Se vocês tivessem C de A, ou seja, se o A tivesse a propriedade de C, e se o A fosse igual a B, o B também teria a propriedade de C. E, por conseguinte, vocês podiam fazer esta mesma inferência, quer isto seja um cubo, quer isto seja um tetédro, quer A seja um cubo, um tetédro, o que fosse. Ok? E por isso é uma justificação formal, é uma demonstração formal, é que não tem em atenção o conteúdo, por isso o significado dos predicados que nós estamos a trabalhar, exceto, obviamente, o predicado de igualdade, que é um predicado especial. Isto é claro? Ok. Sim, senhor. Sim, professor. Ok. Reparem que, agora vamos ter aqui um bocado de picuinhas. O que esta regra diz que se o A for igual ao B, eu posso substituir as ocorrências de A por ocorrências de B. E por isso, se eu tenho aqui uma fórmula com o A, eu posso escrever a mesma fórmula com o B. Mas atenção que a fórmula não diz a igualdade, tal como eu defini, não define o contrário. Ou seja, se eu tiver cubo, se B for um cubo e se o A for igual ao B, em princípio eu não devia poder concluir cubo A, porque eu tenho que pegar sempre no argumento que está do lado esquerdo da igualdade e substituí-lo e não ao contrário. Ok? E por isso, esta fórmula, esta conclusão aqui que está, de acordo com a minha definição da regra, não seria possível fazer, porque eu posso substituir o B por A, não tenho aqui B nenhum, e por isso não podia fazer essa substituição. Bom, Professor, mas o igual não é uma relação de equivalência? Pronto, é isso que vamos ver. Será que eu tenho que dizer alguma coisa adicional a estas regras para fazer isto? Ou as regras que eu tenho são suficientes para fazer isto? Reparem que um sistema formal eu não quero ter mais regras do que aquelas que são necessárias. Ok? E por isso, se eu definir o do A para o B, então será que é possível a partir daqui definir do B para o A? Okay? Vamos ver que é. Okay? Vejamos o seguinte. Bom, porque em geral, ok? Por isso, aquilo que você estava a dizer, não é? A igualdade é simétrica, não é? E por isso, se A é igual a B, nós sabemos que o B é igual a A. No entanto, isso não é em geral verdade para todas as relações, ou seja, eu posso ter relações de P de A para B e não ter de B para A. O A pode gostar do B e o B não gostar do A, ok? E por conseguinte, não podemos dar a simetria como um adquirido para qualquer relação. No entanto, com as regras que nós temos, podemos verificar que a simetria é verdadeira para a igualdade, ok? Aliás, mais do que isso,
A igualdade é uma relação de equivalência, como disse, não é? E por isso tem não só a propriedade de simetria, como a propriedade transitiva. Okay? Se A é igual a B e B é igual a C, então A também tem que ser igual a C. Okay? E por conseguinte vamos ver que, embora não sejam primitivas, as propriedades simétrica e transitiva podem ser inferidas. Quem é que tinha levantado agora? Sim, senhor. Mas nós podíamos justificar, podíamos tirar a conclusão que se o A for igual ao B, então o P de A a B é igual ao P de B a, ou não? Não, se o A for igual ao B, se P de AB, vocês podem concluir P de B, B. Podem substituir o A por B. Ok. Ok? Mas vamos ver que podemos fazer mais, ok? Vamos ver que as regras que nós introduzimos, de introdução e de eliminação da igualdade, vão-nos permitir provar que a igualdade é simétrica e transitiva. Okay? Vamos ver como é que fazemos isso. Ok? Bom, vamos lá ver se conseguimos fazer isso. Eu tenho A igual a B, ok? E quero provar que o B é igual a A. Não é? Se eu conseguir fazer isto, prova a simetria da igualdade. Esta fórmula tem que ser demonstrada, tem que ser justificada em termos de fórmulas anteriores. Tenho aqui um buraco. Que fórmula é que eu deveria pôr aqui? B igual a B? Não? Se eu puser B igual a B, eu posso substituir o A, mas não tenho aqui nenhum B, nenhum A, não posso Aqui fazer é nada. igualdade assimétrica. Hã? Que é igualdade assimétrica. Não, tem que pôr aqui uma fórmula, ok? Uma fórmula que possa introduzir sem problemas. A igual A a igual a B igual a A. A igual a A, ok? Alguém disse aí A igual a A, ok? Porquê é que eu posso introduzir esta fórmula A igual a A? Como é que justifica esta fórmula? Um objeto é igual a si próprio. Ok? Chamei isso a introdução da igualdade, ok? A regra da introdução da igualdade diz-me exatamente isso, que eu posso escrever um objeto igual a si próprio. E posso usar o objeto que me der jeito, neste caso deu o A. Ok? E agora? Como é que eu justifico esta? Se A é igual a A e A é igual a B, então B é igual a A que é igual a B. a propriedade transitiva da igualdade. Não. Ok. O que eu quero é saber como é que eu vou usar as minhas regras. Introdução já sei. Introdução diz-me que eu posso em qualquer altura escrever um objeto igual a si próprio. A outra regra é de eliminação, ou seja, quando eu tiver uma igualdade, eu posso substituir o primeiro pelo segundo. Onde é que eu posso fazer isso? Então, nós temos ali o A que está à esquerda e já temos em cima que A é igual a B, então podemos substituir esse primeiro A por B, certo? Como? Portanto, nós temos A igual a A, Exato, não é? E temos em cima que A é igual a B. exato. Então, Bom, acho que a partir disso podemos substituir aquele primeiro A no 2 ok, por B. exatamente isso. Ok, por isso, o que nós estamos a fazer aqui, justificar esta, é através da eliminação da igualdade, em que nós pegamos nesta igualdade que aqui está, do A ser igual a B, e substituímos um dos A's pelo B na forma seguinte. Ou seja, se este A é igual a B, este A que aqui está, posso substituí-lo por B. E fico com B igual a A. Então, Ok. ok? Por isso, aqui é uma situação em que a fórmula onde vocês substituem, ela própria é uma igualdade. Mas isto é uma fórmula como outra qualquer. Se eu sei que o A é igual a B, nesta fórmula posso substituir um ou os dois A's por B. Os dois A's não interessa. Por B igual a B não adianta. Substituir este A por B também não adiantava, que ficava igual a B, mas se eu substituir este A por B, fico com B igual a A. Ok? E por isso, a partir desta altura, eu vou deixar de ser picuinhas, digamos, e dizer que vou aceitar que a igualdade é simétrica, e quando eu digo que o A é igual a B, eu posso substituir ou o A por B ou o B por A em qualquer fórmula que apareça. Okay? Por isso não vou ser tão rigoroso, senão as demonstrações são mais complicadas. Okay? Ô, professor, Diga. uma pergunta. Que igualdade é que se elimina? Que igualdade é que foi eliminada? A igualdade, o eliminado quer dizer utilizada. Ok? Qual foi a igualdade que foi utilizada? Foi esta. Eu utilizei esta igualdade para dizer o quê? Para substituir o A por B noutra fórmula qualquer.
ok? Ok, Qual, ok. Tá qual bom, foi a já outra percebi. forma? Foi esta. Por acaso também é uma igualdade. Mas isto é uma forma na qual eu substituo um dos A's por B. Por isso, quando se fala em eliminação, não quer dizer que desapareça a igualdade, quer dizer que eu utilizei a igualdade para fazer uma substituição noutro sítio qualquer. Ok? Jaime? Setor, é necessário, ou seja, vai sempre haver essas demonstrações formais que vai sempre eliminar tudo o que estava para trás? Ou pode ficar algumas, por exemplo, premissas que ficam sem ser eliminadas? É porque se não forem eliminadas não faz sentido estarem lá, né? As premissas nunca são eliminadas. Okay? Podem não ser necessárias. Aquele caso, por exemplo, que o cão morria, o facto de ele ladrar ou não ladrar era indiferente para o argumento. Ok? Por isso, aliás, às vezes a dificuldade que nós temos a fazer argumentações é perceber quais são as coisas que são interessantes para o meu argumento. Quais são as frases que são interessantes para o meu argumento. E não outras que há muitas pessoas, aliás, que é aquela conversa em que as pessoas andam ali às voltas, em vez de demonstrarem aquilo que querem demonstrar. Porquê? Porque não estão a descobrir qual é o caminho, digamos, para a demonstração ou para a justificação do argumento. Mas reparem que aqui neste caso, a partir desta altura, como eu estava a dizer, já vou deixar, não vou ser tão rigoroso, e se eu disser que A é um cubo e B é igual a A, o que apetece dizer é que então B também é um cubo, não é? Em princípio não poderei fazer isso, porque eu só posso substituir a primeira e não a segunda, mas eu posso sempre acrescentar aqui mais duas premissas, nomeadamente B ser igual a duas fórmulas, o B ser igual a B, posso introduzi-la, porque é a introdução da igualdade. Se o B é igual a B e se o B é igual a A, então posso substituir este B pelo A, okay? Que é a eliminação da igualdade, e agora já tenho aqui a forma que me permite substituir o A pelo B, okay? Que são outra vez a eliminação da igualdade. Bom, para não andar sempre com estas duas formas adicionais, o que eu vou dizer é que se eu tiver uma forma em que A é um cubo, tem uma forma, uma expressão, aparece numa expressão, e se o B for igual a A, eu posso substituir o A pelo B, ok? Não fico só reduzido a substituir o B pelo A. Ok? E a mesma coisa por conseguinte eu vou dizer isto diretamente, ok? Vou dizer que se A é um cubo e B é igual a A, eu vou aceitar que seja dito que esta fórmula final foi obtida por eliminação da igualdade, desta igualdade, substituindo o segundo pelo primeiro, ok? Em vez de ser o primeiro pelo segundo. Da mesma forma, ok, por isso, basicamente, isto permite-nos fazer demonstrações de uma forma mais compacta, ok, e sem perder propriamente rigor, porque eu já sei que quando eu utilizo esta regra, eu não estou a utilizar a regra exatamente como está definida, mas sei que através daquelas duas fórmulas adicionais eu conseguia acabar por usar a regra tal e qual como ela está definida. Finalmente, desculpe. Há uma situação que pode ser. Esta agora já não lembro o que é que queria dizer. Mas há situações em que pode ser interessante, isto não adianta muito. Há premissas, enfim, se a demonstração for muito longa, vocês arriscam-se a ter 10, 15, 20, 30 frases, não queríamos fazer tanto, mas 20 às vezes fazemos, e muitas vezes interessa-nos ter as frases que nós utilizamos nas regras próximas do ponto onde utilizamos a regra. E uma premissa pode estar já muito afastada, pode ser a primeira premissa e eu quero utilizá-la na posição 18 ou 19. E por isso, em qualquer altura do campeonato, eu posso sempre copiar uma das coisas que eu já sei, uma das fórmulas que eu já sei, posso copiá-la apenas por conveniência, ok? E essa conveniência não é propriamente uma regra de inferência, isto é uma consequência óbvia, se eu tenho uma frase verdadeira, continua a ser verdadeira, e por conseguinte é a maneira de eu justificar a repetição de uma frase, é dizer que fiz uma reiteração, ou é um termo técnico para repetição, ok?
Finalmente, nós podemos agora demonstrar a transitividade, ou seja, se o A é igual ao B e se o B é igual ao C, ok? Como é que eu justifico que o A é igual ao C? Pela propriedade transitiva da igualdade. Bom, isto é o que eu estou a provar, é que a igualdade é ok. transitiva. Agora, como é que eu justifico a propriedade transitiva da igualdade a partir das regras que eu conheço? A partir da primeira fórmula podemos justificar que B é igual a A e depois substituímos na segunda fórmula o B por A e fica A igual a C. Ok? Enfim, eu diria ao contrário, mas vai dar ao mesmo, ok? Se eu tenho Professor, A igual a B, eliminação 2, se eu tenho A eliminação da igual a igualdade B, 2. se eu eliminar esta fórmula, se eu eliminar esta igualdade, o que é que eliminação desta igualdade diz-me o quê? Que eu posso substituir B por C. Onde é que eu vou substituir o B por C? Na primeira fórmula. E fica A igual a C. Por isso, qualquer dos casos, isto corresponde à eliminação da igualdade nas duas fórmulas anteriores. Okay? Uma pela fórmula mais rigorosa, como eu estava a dizer, a outra em que, como te disse, se o B for igual ao C, vou usar... o que é que disse? Exato, se o B for igual ao C... Não, qual foi a que disse? Se o A for igual ao B, sendo o B igual ao C, então A igual ao C. Se for o B igual ao C... Pois, se for o B igual ao C... se for o A igual ao B, então substituindo o B pelo A, enfim, que nós sabemos que a igualdade é simétrica, substituindo o B pelo A nesta forma, fica A igual a C, vai dar ao mesmo. Ok? Bom, em qualquer dos casos, isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu, num sistema de demonstração, eventualmente eu posso começar a usar estas regras, digamos, justificar as fórmulas com regras deste tipo, para não ter que andar, digamos, a fazer sempre o mesmo tipo de demonstração. Professor, só uma questão. Sim. No slide, exato. Ali na lógica de cima, se eu quisesse tirar uma conclusão das conclusões 3 e 4, teria de desenhar outra barra horizontal. Não. As premissas são estas. Ok. Se quiser ter alguma coisa destas, escreve uma nova argumentação que põe estas duas como premissas e segue. Ok. Cada demonstração, digamos, trabalha pode ter várias demonstrações intermédias, ok? Mas nós estamos interessados num argumento a partir de um conjunto de premissas, ok? Se as premissas forem outras, fazemos outra argumentação, não? Fazemos outra demonstração. Ok, obrigado. Ok? Bom, e quando não se pode demonstrar qualquer coisa, ok? Será que é possível sempre obter uma demonstração a dizer que uma fórmula não é uma conclusão de outras fórmulas? Okay? Ou melhor, será que sempre que uma conclusão for uma consequência lógica, será que nós conseguimos sempre demonstrar essa consequência lógica com as regras do sistema? Bom, este é o problema da completude. Okay? À partida, eu quero ter um sistema completo. Um sistema completo quer dizer que sempre que eu perceber que é possível, aliás, que uma forma é uma consequência lógica das premissas, o meu sistema deve ser capaz, ou eu devo ser capaz, de fazer uma demonstração no meu sistema, usando as regras do sistema, para fazer essa demonstração. Se o meu sistema não permitir fazer isso, o meu sistema não é completo, ou seja, não permite demonstrar tudo aquilo que eu deveria demonstrar. Okay? Isso é o princípio da completude. O sistema é completo se conseguir demonstrar aquilo que deverá ser capaz de demonstrar. Okay? Bom, à partida parece uma coisa muito simples, mas que na realidade é bastante mais complicado em situações, digamos, mais extremas. Mas há linguagens, como é o caso da linguagem que vamos usar, da lógica proposicional, em que nós sempre garantimos que os sistemas são completos. Ou seja, a partir das premissas, se nós soubermos que uma conclusão é uma conclusão lógica, nós podemos usar esse sistema e de certeza que existe uma demonstração para chegar lá à conclusão. Okay? Se nós não descobrirmos essa demonstração, isso é um problema nosso. É um problema que não conseguimos descobrir as regras, ou encadear as regras, de forma a chegar à conclusão. No entanto, existem sistemas, ok,
nomeadamente sistemas que tenham a mesma capacidade de expressão da aritmética, em que isso não é verdade. Ou seja, há situações nesses sistemas em que uma fórmula que é impossível demonstrar, digamos, se uma fórmula é ou não é uma consequência lógica das premissas. Okay? E, por conseguinte, em linguagens mais complexas, nomeadamente aquelas que permitem exprimir a aritmética, existe um teorema de incómputo de Gödel que diz exatamente isto. Okay? Por isso, é só um alerta que o que nós estamos a tratar é um caso particular, ou o que vamos tratar, são casos particulares de linguagens particulares que permitem ter sistemas completos, e os sistemas que nós vamos estudar são sistemas completos. Ok? De qualquer maneira, com sistemas completos, há sempre a questão de saber se consegue concluir ou não se uma fórmula é uma consequência lógica das premissas. Se eu não conseguir concluir, se calhar, se não conseguir chegar lá, se calhar o problema é que não testei todas as possíveis combinações de regras com as fórmulas para lá chegar. Vocês sabem que já fizeram demonstrações, por exemplo, na geometria, imagino eu, na geometria que já sabem que há certos teoremas que para demonstrar é uma chatice porque a gente não consegue perceber de onde é que vêm as premissas ou quais são digamos, os resultados intermédios que são úteis para demonstrar o teorema. Okay? E é isso que pode acontecer numa situação desta. Ou seja, nós temos uma fórmula que nós temos a certeza que é uma consequência lógica das premissas, mas não conseguimos descobrir não conseguimos descobrir a forma de usar as regras para lá chegar. Mas isso é um problema nosso. Okay? A situação é mais complicada quando a fórmula não é uma consequência. Ou seja, imaginem que vocês têm uma fórmula, têm um conjunto de premissas e têm uma fórmula. E vocês, e essa fórmula não é uma consequência lógica, ou seja, não há maneira de lá chegar. Bom, se vocês não vos disserem isso, vocês arriscam-se a estar muito tempo a tentar todas as possibilidades e nunca chegam lá. Mas tentar todas as possibilidades e não chegar lá, como vocês não testam na realidade todas, testam muitas, vocês ficam na dúvida, será que isto é realmente uma consequência lógica ou não? Eu ando aqui à volta há não sei quanto tempo e não consigo provar nada. Okay? De maneira que provar a não consequência lógica é mais complicado do que provar a consequência lógica. Okay? Vamos ver aqui um exemplo. Suponhamos que A é um cubo e B é grande. Será que vocês podem provar que B é um cubo? Obviamente aqui isto parece um disparate, não é? De qualquer maneira, como é que nós conseguimos provar isso? Através de regras. Bem, podemos começar a usar regras aqui. Neste caso, é óbvio, não há nenhuma regra que chegue lá, mas em demonstrações que sejam muito grandes, vocês podem começar a usar regras de um lado para o outro e tal, a ver se chegam à fórmula final, mas não chegam. Bom, nesta situação, o que nós podemos... A situação é em que nós temos a certeza que a conclusão não é uma consequência lógica das premissas. A melhor maneira de provar isso, okay? Por exemplo, em ambos os casos temos essa situação, a melhor maneira de provar a não consequência lógica é usar a definição. Por isso, uma fórmula é uma consequência lógica das primeiras, sempre que as primeiras forem verdadeiras, das premissas, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Bom, se nós quisermos provar que estas duas fórmulas não são consequência das premissas, o que temos é que desenhar um cenário em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Se nós conseguimos provar que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, se arranjarmos uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, então isto não pode ser uma consequência lógica. Uma consequência lógica diz-nos que sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. Ok? Então, vamos ver este exemplo. Okay? Como é que nós provamos que B ser um cubo não é uma consequência destas duas? Bom, vamos desenhar um cubo, A, vamos desenhar um objeto B que não seja um cubo, ok? E cá está uma situação em que A é um cubo, a primeira premissa é verdadeira, B é grande, a segunda premissa é verdadeira, e no entanto, B não é um cubo. E por conseguinte, aqui conseguimos provar logo que cubo B não é uma consequência lógica das duas premissas. E da mesma maneira aqui, não é? Se A é um cubo e A tem a mesma forma de C, será que C é um tetraedro? Bom, se A tem a mesma forma de C, vamos pôr um C que seja um cubo também.
grande, pequeno, médio, não interessa. Mas agora, nesta situação temos A ser um cubo, C ter a mesma forma do A e C não ser um tetraedro. Se nós conseguirmos desenhar um cenário em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, então temos a certeza que a conclusão não é uma consequência lógica das premissas. James? Então, basicamente, temos que dar um contra-exemplo. É um contra-exemplo, exato. Por isso, ok, basicamente é um contra-exemplo, ok, é isso mesmo. Por isso é a forma de provar a não consequência lógica, ok? A forma de provar a consequência lógica é uma demonstração. A forma de provar a não consequência lógica é digamos, um contra-exemplo. Reparem que nem sequer posso dizer que eu consigo provar que C não é um tetraedro, ok? Bom, neste caso posso, mas dizer que B não é um cubo, isto não é verdade, ok? Neste caso, na primeira, B nem é um cubo, nem deixa de ser um cubo, ok? Se eu pusesse que não era um cubo, podia desenhar aqui outra coisa qualquer. A regra é não consequência lógica, é através de um contra-exemplo. Consequência lógica tem que ser através da regra de argumentação num sistema formal que seja completo. Ok? Bom, vocês nas próximas aulas, vocês vão ter, as aulas práticas vão começar a ter problemas sobre esta parte, por isso é os capítulos 1 e 2, que são na segunda e terça-feira. Depois, na sexta-feira, há uma aula depois de online para terminar o que vocês começaram a fazer na segunda e na terça-feira. Ok? Bom, alguma questão? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, mas em relação à prática. Diga lá. A prática não, aquela que é a PO1. A PO1. Sim. As de sexta-feira, já disse isso, já fui respondendo. As de sexta-feira são online. Se vocês não puderem ir àquela que estão atribuídos, liguem-se à aula que estão atribuídos. Hoje vai haver a P1? Não, hoje não há aulas ainda. Okay? Ok. As aulas práticas só começam para a semana. Sim, obrigado, professor. Ok? Outra dúvida, professor. O professor disse que depois na outra aula teórica vai fazer um certo resumo do que foi feito na prática, certo? Na aula teórica ou prática. Vocês têm um conjunto de problemas para resolver na aula prática. Se os resolverem, a gente pode fazer mais qualquer coisa. Se não resolverem, todos, a gente completa. Até aí para quem não tem por causa do feriado? Não, isso está marcado. Vocês vão ao plano, eu agora aqui não tenho. Já agora, por exemplo, acho que posso mostrar o plano. Desculpa lá. Deixem-me partilhar aqui o ecrã. Estão a ver aqui o ecrã. Estão a ver o plano, não é? Tem aqui no plano, hoje da semana que vem, tem a primeira aula prática na quinta-feira, na sexta, como é que é? Isto é segunda-feira, exato. Os turnos de segunda-feira tem a primeira aula aqui. O turno de terça-feira só tem a primeira aula no dia 12. Okay? Estão aqui desencontrados, por isso na próxima semana ainda não existe aula teórica ou prática, porque há uns que ainda não aderam, não é? Mas elas depois ficam encontradas aqui, alguns no princípio de novembro, ok? Porque o feriado de 1 de novembro é ao contrário. Por isso vejam pelo plano das aulas o que está aqui, ok? Mais alguma questão? Bom, então, bom fim de semana e até para a semana. Bom fim de semana. Fim de semana.